Olá pessoal, vamos lá? Conforme eu avisei no exercício anterior, eu ia construir mais um modelo utilizando técnica de interseção entre faces, tá? Agora eu vou ser um pouco mais rápida, falar menos, agir mais. Vocês já sabem que eu só utilizo o número de cotas que eu realmente acho necessário, deixando a minha representação gráfica mais leve, né, com o mínimo de redundância possível. Então, se eu não indiquei o centro da curvatura, o centro dos arcos, é porque você vai admitir que tem simetria na peça. Então, tá o quê? Tá nesse caso aqui, o centro dessa circunferência, desse arco, desse semicírculo, está no meio da base da peça. Tá? E aqui embaixo eu estou admitindo também que a minha vista de topo, né, a vista de topo, ela vai surgir em decorrência, em consequência da construção do meu modelo. Tá? Então, você repete aí, se quiser desenhar, repete a vista frontal com as indicações aqui dadas, né? E repete a vista lateral. Por que a frontal e a lateral? Novamente, vou dizer por quê, né? A frontal, porque ela indica uma superfície curva, né? E vamos lá, né? Eu já ia falar, já entregar o ouro, mas deixa quieto, né? Na frontal, eu estou interessada... Eu poderia dizer o mesmo aqui na de topo, mas vamos lá. Por que eu vou escolher também a lateral como alvo aqui da minha técnica? Por causa do plano inclinado. Tá? Então, eu já falei sobre isso nos exercícios anteriores, nos primeiros exercícios aqui desse estilo de exercício, que é construa um modelo geométrico a partir das vistas, eu pedi para vocês tomarem bastante atenção, né, com as vistas que indicam os planos inclinados. Então, aqui eu tenho um plano inclinado, né? Plano inclinado é corte, ok? É o corte, eu vou cortar. Toda vez que eu tiver um plano inclinado, eu vou pensar naquela construção, né, de um plano ali cortando a minha peça, né? E aí, vamos olhar aqui, ó. Então, olhando para a vista frontal e para a vista de lateral, especificamente para essa linha aqui, né? Podemos olhar também a vista de topo, não tem problema, se for útil, pode pensar nela também. O que acontece? Vou lembrar daquelas primeiras aulas lá, primeiríssima aula em que eu apresento as vistas ortogonais, em que eu desenho 3 círculos. Eu desenho 3 círculos e pergunto assim para vocês, que objeto pode estar gerando essa sombra, né? A gente tinha algumas opções. Por exemplo, a esfera gera um círculo como projeção, né? Tal como um disco que é um objeto achatado, um objeto plano, ele também gera um círculo, pode gerar um círculo como projeção. E aí tem uma terceira opção, que é o cilindro. O cilindro gera também um círculo em uma das projeções. O que diferencia? É o par das projeções. Quando eu tenho um par de projeções para a esfera, aí nas 2 projeções eu tenho círculos, mas para o cilindro, o par de projeções vai me revelar um retângulo. Vai me revelar um retângulo em uma das projeções. Numa eu vou ter o círculo, na outra eu tenho uma projeção. Então, quando eu vejo assim, né, nas vistas, detalhes que me lembram círculo, mas ao mesmo tempo estão associados com retângulos, eu lembro do cilindro. Tá? Então, é como se eu estivesse construindo um bloco, né? Essa área aqui de baixo, né? Essa área aqui de baixo, ela me mostra um bloco,
mas acima do bloco eu começo a imaginar algo que me lembre um cilindro, tá? Por quê? Porque eu tenho curva e reta. Curva e eu queria construir um retângulo por aqui, né? Mas o que destruiu o meu retângulo? Esse plano inclinado, esse corte aqui, tá? Então, vamos ver se dá certo com essas informações, né? Um bloco, eu vou ter um bloco, em cima de um bloco eu tenho um cilindro, porém, devido a um corte, eu destruí, digamos assim, eu desconstruí, né, o cilindro, gerando nas vistas, né, também círculo, né, ou arco. Então, o conjunto desse arco com essa aresta aqui é o que está me dando a entender esse cilindro, e com esse outro plano aqui, né, me dá a entender que eu cortei a minha peça. Então, vamos ver se dá certo, tá? Como já está desenhado, eu vou descartar as cotas. Vou orbitar aqui. Acho que agora eu já posso voltar para um estilo, né, padrão aqui, colore mais, né? O colorido é sempre bom, me ajuda a diminuir a ilusão que qualquer modelo tridimensional aqui possa causar. Vou fazer o primeiro rebatimento, peraí que tem que estar selecionado aqui, só para ajudar quem ainda tem dificuldade, ou não, tá? Pode ser uma questão de preferência. Eu tenho preferência por essa técnica. Ó, já ia girar no sentido contrário, né? Eu gosto de fazer esse procedimento aqui, ok? Respeito quem não precise, mas eu acho útil quando a gente faz isso aqui. Seleciona aqui, faz o segundo rebatimento ao contrário. Repara que o alinhamento aqui está correto. Vou jogar fora essa linha tracejada, tá? A linha tracejadinha aqui, também vou dispensar ela. Reparo que esse alinhamento está correto. Reparo que eu perdi esse alinhamento e vou reposicioná-lo, tá? Vou reposicionar essa vista aqui, transladando ela, né? Como eu afirmei nos exercícios anteriores, aí eu vou pensar aqui, vou deixar a minha... Opa! Não vou descartar ela não, vou fazer o seguinte, vou guardar ela para depois, tá? Então, empurrei ela para lá, vou guardar ela para depois, mas eu vou admitir aqui que a minha vista de topo é uma consequência, tá? Então, nessa área aqui, ó, é que vai nascer o meu bloco, que vem até aqui, ó. Repara que ele tem essa altura, que é a mesma que essa altura aqui, ó. Ok? Então, tem uma relação aqui. A altura eu enxergo tanto na vista frontal, posso inferir aqui com a vista frontal, ou com a vista lateral, tá? Tanto faz, vai dar a mesma altura. Então, eu tinha o quê? Eu tinha um plano, eu tinha um bloco, aí vamos dizer que aqui é onde terminaria o meu cilindro, né? Qual é o raio desse cilindro? Eu joguei fora aqui, ou seja, qualquer distância aqui, ó, vou medir aqui, ó, a distância aqui, ó, tá? Não preciso medir, posso inferir, né? Então, peraí, vou traçar aqui, ó, a área, ok? Então, no meio, não falei, não tem cota, mas eu sei que é pela simetria eu sei que é aqui no meio. Então, eu encontrei a primeira extremidade aqui, peraí, a extremidade do meu cilindro,
que tem raio... Eu apaguei, né? Peraí, não devia ter apagado. Meio, tem raio meio. Então, eu afasto aqui, dou mais uma paralela de meio e encontro exatamente o centro da minha circunferência, tá? Então, se eu fosse construir um cilindro, que altura ele teria? Ó, posso inferir aqui nesse último ponto ou posso inferir aqui. Tanto faz, vou usar esse aqui que está mais fácil para mim. Né? Muito bem. Agora, aquela última informação lá que eu disse que é importantíssima, o corte, né? Esse plano aqui. Então, agora que é a hora de eu fazer a minha interseção. Vou aproveitar essa rampa aqui, vou apagar essa linha. Né? Essa linha vai ser o que sobra dessa aresta aqui, ó. Dessa aresta, deixa eu excluir um pouco de guia, que tem muita guia aqui. Tá? O que é essa linha aqui? Ela é a projeção dessa aresta curva aqui do meu cilindro, tá? Então, se você já entendeu isso, só para não jogar fora, depois pode ser útil, vou criar uma cópia para cá, qualquer lado aqui, tá? Só para eu apagar esse cara, porque eu desejo o quê? Usar um plano inclinado aqui. Então, olha o que eu vou fazer, ó. Olha a interseção aqui. Tá? Feito isso, tenho dois modelos. Seleciono, botão da direita, interseccionar faces com modelo. E agora vamos apagar, né? Vamos deixar só quem interessa. Posiciona aqui. Como é que facilita? O que vai facilitar a sua tarefa de limpeza, né? Posiciona ele numa vista ortogonal. Com uma cajadada só, você apaga um montão de gente aqui, ó. Tá? Olha o que sobrou lá. Alguém que vai coincidir de fato com a vista frontal. Mas tem lixo ainda para a gente apagar. Espera aí, só para não correr o risco de eu apagar esse cara aqui, afasta ele mais um pouco. Tá? Afasta ele mais para lá. E para não correr o risco de apagar esse cara, afasta ele mais para cá. Posiciona agora ele de frente, frontal, e termina de limpar, ó. Uma tacada aqui, uma tacada aqui. Essa linha aqui, ó, essa aresta zona aqui, ó, ela não faz falta, ela é um resíduo da nossa construção. Então, eu posso limpar aqui, ó. Tá, gente? Isso é importante. Modelo bom é modelo limpo, tá? Não fica deixando lixinho para lá, não. Vamos comparar agora, ó. Esse é o nosso modelo. Essa aqui é a vista frontal, né? Vou trazer ela aqui para... Peraí, antes de eu empurrar, vamos só... Câmera com câmera aqui, ó. Vista com vista, ó. Frontal. Tá? Uma escondeu perfeitamente a outra. Vamos ligar aqui o raio-x. Raio-x. Tá? Opa, tem um lixinho aqui. Olha como é que é bom limpar o raio-x. Ficou um lixinho aqui. Mas esse lixinho aqui pode ser que destrua o meu modelo, tá? Espera aí que eu vou com calma aqui. Muita calma nessa hora. Essa linha aqui, ela é resíduo ou ela vai fazer falta? Ela fez falta. Por que ela está fazendo falta? Por causa daquela explicação que eu já dei antes, que aqui no SketchUp, arco, circunferência, né? Ela, na verdade, é uma sequência é um conjunto de segmentos de reta. Então, acabou que ficou uma face, né? Uma face. Isso aqui é uma sequência, é um conjunto de faces planas também, tá? Então, deixa eu repetir. No SketchUp, tá?
uma circunferência, na verdade, é um polígono. Acho que eu expliquei isso lá atrás para vocês. Uma circunferência é um polígono. Então, a superfície curva do cilindro também não é uma superfície curva, é um conjunto de facetas, facetas planas. Então, na hora que eu encontro essa face aqui com essa, acabou gerando essa linhazinha aqui, ok? Então, não tem problema. Se você apagar, vai destruir. Então, nesse caso, deixa ela aí, tá? Se você tiver incomodado, porque ela existe, ela não é um resíduo, ela existe, por conta aqui da questão do que é um arco, o que é uma circunferência no SketchUp. No máximo, tá? Se ela estiver te incomodando, com esse recurso aqui, botão da direita, você pode ocultar ela. Olha lá. Tá bem? Se incomoda, a mim incomoda, porque eu queria ver aquilo ali como uma superfície curva. Por que ficou aquela aresta ali? Em decorrência da forma como o SketchUp cria círculos e, por consequência, superfícies curvas. Tá? Então, ela não pode ser deletada, porque senão gera aquele rombo, aquele buraco ali. Aí, como ela me incomoda, eu venho aqui e atenuo ou oculto aquela linha. Tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que eu preciso apagar. Como é que eu descobri aquilo? Foi na hora que eu posicionei vista com vista, né? Uma escondeu a outra, perfeito, mas para eu ter mais certeza ainda de que coincidiu, eu ligo o raio-x, né? E essa outra aqui? Essa outra era aquela tracejadinha que estava na minha vista original, ok? Outra forma de conferir, é isso que eu gosto de fazer aqui, é colocar uma do lado da outra. Então, está aqui o meu modelo, a minha vista estava aqui. Então, afasta uma aqui, põe uma do lado da outra. Só para lembrar, para vocês não esquecerem, tinha uma linha tracejadinha aqui, ó. Ok? Agora, vamos posicionar de novo. A esquerda, ó, frontal. Nossa, ficou muito pertinho uma da outra, né? Tinha que ter dado um espacinho aqui maior. Vista frontal. Ok? E aí você compara de novo uma com a outra. Essa tracejadinha aqui na nossa representação gráfica, na vista real, né, na vista do objeto real, aparece só se eu ligar o raio-x. Ok? Muito bem. Vamos comparar agora com a vista lateral direita. Câmera lateral direita. Espera aí que eu tenho que voltar. Eu tenho que voltar com ela aqui. Está muito longe. Anda com ela aqui. Não, errei, né? Agora eu fui muito perto, peraí. Direita. Afastar ela aqui um pouquinho. E vamos comparar uma com a outra, tá? Vou desligar o raio-x. Deixa eu ligar uma que apareça assim, as linhas mais demarcadas aqui, ó. Peraí. Não, a melhor opção é essa aqui mesmo. Mas, ó, essa aqui é a vista do objeto real. É isso mesmo? É. Direita. Então, aqui, o que a gente tem aqui? A vista lateral direita do objeto. E o que eu tenho aqui? A representação gráfica que deu origem ao nosso modelo. Tá? Olha lá, de novo, idênticas. E, por último, comparar a vista frontal, a vista de topo, com a representação gráfica de topo que nós tínhamos a princípio, né? Onde que ela foi parar? Eu guardei ela? Guardei. Está ali atrás. Deixa eu trazer ela aqui. Deixa eu alinhar ela aqui. Trazer para perto para a gente comparar, tá?
Deixa eu agrupar isso aqui para uma não destruir a outra. E vou agrupar essa aqui também. Vou colocar embaixo, exatamente embaixo, tá? Primeiro eu coloquei ela exatamente embaixo. Vamos aqui, ó, exibição padrão alto, só para ver que uma esconde a outra perfeitamente, né? Vou ligar o raio-x aqui. Ah lá, uma bateu exatamente com a outra. Vou afastar aqui para o lado, só para a gente comparar. Essa aqui é a vista de topo do nosso objeto real e essa aqui é a representação gráfica que deu origem a ele, ok? Então, com isso terminei o modelo, tá? Esse aqui é o gabarito, ó. Isso aqui é o gabarito do bloco J, criado novamente com a técnica de interseção entre faces, tá? Para obter aquele corte ali e depois, limpando o modelo, a gente chega no modelo final. Ok, pessoal? Espero que tenha sido mais um exemplo útil de aprendizado para vocês. Muito obrigada pela participação, pela audiência aí, né? Vocês continuam firmes e fortes, estou ficando bastante satisfeita com o desenvolvimento dessa turma, ok? Espero que a gente avance mais ainda, tá? Tem mais coisa ainda para eu contar para vocês aqui da modelagem geométrica. Terminamos a nossa aula de hoje. Um abraço, fiquem com Deus, até a próxima.